Olá, pessoal. Nessa segunda aula, vou continuar discutindo a questão dos laços no eletromagnetismo de Maxwell. Vou fazer uma pequena revisão aqui dos principais resultados da última aula. O que a gente mostrou foi a construção de Batman, essencialmente. Você poderia definir um vetor F como sendo o campo elétrico mais I vezes o campo magnético, e a proposta do Batman foi também propor esse ansatz, que o nosso F fosse esse rotacional aqui, desses dois gradientes, de alfa e beta. E se essa condição fosse satisfeita, o rotacional desses dois gradientes igual a essa condição aqui, você tinha que esse F satisfaz as equações de Maxwell no vácuo, que são essas duas equações, e também automaticamente é uma solução nula, no sentido em que é escalar b igual a zero e e ao quadrado menos b ao quadrado igual a zero. Ou seja, isso garante que todas as helicidades são conservadas. Esse é o principal resultado que a gente fez, que é uma maneira de você construir algumas soluções de laços no eletromagnetismo. Na aula de hoje, vou fazer uma apresentação aqui de outra maneira, uma outra construção, que é a chamada construção de Hanada. Deixar claro aqui, essas são as equações de Maxwell no vácuo, e salientar que pelo menos nessa aula, eu estarei utilizando as unidades no sistema internacional. Então, por isso aparece 1 sobre c ao quadrado aqui. Até porque para seguir mais o artigo que eu estou me baseando. E a proposta do Hanada tem esses dois ansatz, de que o campo magnético é raiz de A, onde A é alguma constante, 2πi, rotacional desses dois gradientes, φ e φ barrado, dividido por essa combinação, 1 mais φ barrado, φ, tudo isso ao quadrado. E analogamente uma expressão muito parecida para o campo elétrico, só que substituindo φ por uma função θ. Vamos deixar claro aqui, φ e θ são funções que dependem das coordenadas do espaço-tempo, complexas. Então, isso que eu coloquei como barrado aqui, φ barrado e θ barrado, são os conjugados de φ e θ respectivamente. Assim a gente coloca um fator i aqui para que garantir a realidade. Como eu disse, A é a constante e C é a velocidade da luz. Bom, em geral, você pode também propor que soluções desse tipo aqui, baseadas nessa proposta aqui, é uma função g de φ barrado, e aqui o campo elétrico vai também com uma outra função g', dependendo de θ e θ barrado. Um caso particular de g é o que está aparecendo aqui. Também dá para mostrar que, sobre algumas condições, é uma solução de laço. E aquela proposta para o campo elétrico e magnético, elas satisfazem as equações de Maxwell se a gente tiver essas duas condições que eu estou colocando aqui. Ou seja, o rotacional desses dois gradientes, aqui nesse lado dependendo de φ e φ barrado, isso aqui tem que ser igual a essas condições em θ e θ barrado. E aqui vice-versa. Aqui dependendo de θ e θ barrado, e aqui φ e φ barrado. Portanto, essas duas condições que são necessárias para satisfazer as equações de Maxwell, ela acaba vinculando o φ com o θ. De maneira muito parecida com o que ocorreu na construção de Batman, só que lá a gente estava utilizando
aquele vetor F que juntava o campo elétrico e o campo magnético num vetor complexo, e aqui a gente está trabalhando com o campo elétrico e o magnético separadamente. Mas ainda assim, nas funções que definem os campos eletromagnéticos, estão vinculados. Então não é trivial você encontrar uma solução que satisfaz essas duas condições aqui. Automaticamente, se a gente escrever o campo eletromagnético daquela maneira que eu propus anteriormente, as condições do divergente de E e do divergente de B sendo iguais a zero são satisfeitas diretamente. E é possível mostrar também que essas duas condições, elas no fundo estão relacionadas a primeira com o rotacional do B igual a 1 sobre C ao quadrado dTE e a segunda com o rotacional do E menos dTB. Eu vou mostrar duas desses resultados. Aqui eu escolhi mostrar que o divergente de E é igual a zero e a primeira condição. Vamos começar com o divergente de E igual a zero. Pela definição divergente, aqui eu substituí o campo elétrico pelaquela expressão. Isso aqui em componentes ficaria a derivada I, e aqui é componente I desse rotacional, que é IJK, derivada de J em θ barra, e a derivada de K em relação a θ. Aplicando a regra do produto, já jogando os coeficientes para fora também, ficaria a derivada atuando nesse termo, repete esse segundo, repete o primeiro e deriva o segundo. Aqui é importante que esse segundo termo, quando eu aplicar as derivadas, novamente eu vou ter que utilizar a regra do produto, só que sempre vai ter essa derivada atuando aqui e depois a derivada atuando aqui. E a gente sabe que a contração do epsilon com duas derivadas, porque isso aqui é simétrico e esse aqui é antissimétrico, é igual a zero. Então, automaticamente, esse segundo termo é nulo. Portanto, basta apenas desenvolvermos esse primeiro termo aqui, que é o que eu fiz nessa linha de baixo. Como se tem uma derivada aqui, vai aparecer o menos 2. Utilizando a regra da cadeia aqui, aparece o menos 2 sobre esse negócio ao cubo e a derivada desse fator aqui. Como disse, raiz de A, C sobre 2πi, menos 2 sobre o negócio ao cubo e a derivada disso daqui, que é di θ barra vezes θ mais θ barra di θ. E repete esse termo daqui, epsilon jk dj θ barra dk θ. E novamente a gente nota que quando eu multiplicar esses dois termos, tem di θ barra e aqui tem dj θ barra. Isso daqui que eu coloquei é simétrico e aqui é antissimétrico, então esse aqui é zero. E nesse segundo termo, di θ com dk θ. Também simétrico com antissimétrico dá zero. Portanto, esses dois termos aqui eles são nulos. Automaticamente você garante que o divergente de E é igual a zero. Sem precisar aqui especificar a função θ. Né? Bom, a segunda condição é mais trabalhosa, né? Vamos ter que trabalhar um pouco mais aqui. Vamos então analisar a condição que surge do rotacional do B igual a 1 sobre C ao quadrado, derivado de T em relação a E. Quer dizer, derivado de E em relação a T. Substituindo as expressões do campo magnético aqui e do campo elétrico aqui. Primeira coisa, cancela os fatores raiz de A e o 2πi. Como eu fiz nessa passagem aqui. Aqui tem C ao quadrado, fica 1 sobre C. E essa é a condição que você tem, que o rotacional dessa quantidade tem que ser igual à derivada temporal dessa daqui. E a estratégia que eu tenho é a gente reescrever esse lado na forma do rotacional de alguma coisa. Assim a gente pode comparar esse lado com esse daqui diretamente.
Essa vai ser a nossa estratégia, reescrever o lado direito. Então vamos lá, a derivada temporal dessa expressão é igual, aplicando a regra do produto, você tem a derivada do primeiro, que eu estou chamando 1 sobre c vezes o que está no denominador, repete o outro termo, aqui repito o primeiro e derivo o segundo. Simplesmente aplicando a regra do produto. Esse segundo termo, derivada temporal aplicado no gradiente de θ barra, rotacional gradiente de θ, isso aqui a gente já desenvolveu na aula passada, quando a gente fez a construção de Batman. Basta apenas você substituir o que era alfa vira θ barra e o que era beta vira θ. Então, essa expressão aqui eu já vou utilizar ela. Quem não lembra pode dar uma olhadinha na primeira aula. Mas não é muito difícil, não. Então, substituindo esse resultado aqui, a gente tem que a derivada temporal daquela expressão é igual, repetir o primeiro termo, que eu não mexi com ele ainda, e o segundo termo é 1 sobre c vezes esse 1 mais θ barra sobre θ ao quadrado, rotacional disso. Note que já começou a aparecer a expressão, o rotacional de alguma coisa, mas ainda tem esse termo aqui. E aí a gente utiliza alguma identidade vetorial. A ideia é, vamos reescrever esse segundo termo. Eu coloquei essa identidade vetorial, que você tem que uma função g rotacional de um vetor v é igual o rotacional do produto g com v menos o gradiente aplicado em g rotacional do v. Aqui claramente a gente reconhece nessa segunda linha quem são os protagonistas, né? O g é essa função 1 sobre c, 1 mais θ barrado sobre θ ao quadrado, como eu coloquei aqui. E o vetor v é o que está aqui dentro do parênteses. Portanto, utilizando essa expressão, a gente tem, essa expressão que eu vou reconhecer como g rotacional do v, esse segundo termo eu vou reescrever, decompor ele nesses dois termos. A primeira linha é só repetir o que tinha anteriormente, e a segunda fica menos o gradiente atuando em g vezes o vetor v, que é isso, menos o gradiente de 1 sobre c, 1 mais θ barrado, θ ao quadrado, vezes o vetor v, que é essa expressão aqui. E o outro termo seria o rotacional do produto de g com v, que é exatamente isso, mais o rotacional de g com v. Bom, aqui a gente já está obtendo o que nós gostaríamos. Eu tenho a derivada temporal de alguma coisa, está me gerando o rotacional de alguma coisa. O que falta a gente mostrar agora é que os dois primeiros termos se cancelam. Esse termo é o oposto desse, e aí termina a dedução. É o que a gente vai mostrar agora. Vamos então trabalhar os dois primeiros termos separadamente. O primeiro termo é simples, você tem a derivada temporal desse negócio vezes esse segundo termo. Aqui só aplicando a regra da cadeia, tem um fator 2 aqui, cai o menos 2 e fica um fator 3, como eu coloquei aqui. E a derivada temporal desse termo seria a derivada de θ barra vezes θ, e aqui θ barra derivada atuando em θ. Daí vezes esse termo aqui. O segundo termo, que a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, é manipular um pouco as expressões e fica muito mais simples se você analisá-lo primeiro em componentes. Então, esse aqui em componentes ficaria, aqui eu tenho um produto vetorial, então fica menos epsilon i jk, derivada j atuando nisso daqui, e aqui a componente k do vetor v, né, que a gente tinha chamado. Componente k e componente k. Aplicando a derivada j nessa expressão, lembrando que aqui tem um sinalzinho de menos, né, essencial. A derivada, então, atuando nisso, cai um menos 2, e aqui fica o negócio elevado ao cubo. E eu vou derivar o que está aqui dentro, que fica a derivada j
atono em θ barrado vezes θ, mais θ barrado derivada J atono em θ. Vezes esse termo aqui, que eu coloquei aqui embaixo. Então, menos com menos dá mais. Fica 2 sobre C mais 1 θ barrado θ ao cubo, epsilon. E aqui tem uma passagem que eu já simplifiquei algumas coisas, como eu estou colocando. Aqui são 4 termos, né? Quando eu fizer a multiplicação desse termo, nesse parênteses, com esse daqui. Mas dois deles são nulos. Esse não é nulo. Derivada, esse primeiro termo, atuando nesse daqui não cancela, que é o que eu escrevi aqui. Derivada J, θ, repetir aqui, vezes esse daqui. Então, seria derivada temporal de θ barrado e a derivada espacial K em relação a θ. Ok. Agora, quando eu pego esse primeiro termo com o segundo, eu tenho J θ barrado, K θ barrado, que é o que eu escrevi aqui. Isso aqui é zero, porque esse termo aqui é simétrico e aqui é antissimétrico. Então, quando multiplicar esse por esse, dá zero. Analogamente, quando eu pegar esse segundo termo e multiplicar por esse daqui, aqui eu tenho derivada J em relação a θ e aqui derivada K em relação a θ. É simétrico, aqui é antissimétrico, é zero. Então, no fundo, só vai sobreviver a multiplicação desse termo com esse daqui. Que é o que eu coloquei. Como tem um sinalzinho de menos, aparece aqui. Então, fica θ barrado, derivada J em relação a θ, derivada K em relação a θ barrado, derivada θ em relação a t, que é isso daqui. Só sobra esses dois termos. Feito isso, pode passar para a notação vetorial. Fica 2 sobre aquele denominador ao cubo. E aqui, essencialmente, a gente tem um produto vetorial. Repetindo, aqui tem um θ e derivada de θ barrado, θ derivada de θ barrado, produto vetorial desse com esse termo aqui, que é essa expressão. A segunda é menos θ barrado derivada em relação a θ, quer dizer, derivada no temporal no θ. E aqui, como tem um JK, então seria o gradiente de θ vetor gradiente de θ barrado, que é esse termo. Mas como o produto é antissimétrico, eu posso trocar a ordem e ganhar um sinal de menos. Esse sinal de menos com esse sinal de menos dá mais. E se vocês compararem o resultado anterior, pegar essa expressão aqui, que eu acabei de desenvolver, e comparar com a primeira expressão, você vai ver que é exatamente a mesma expressão com o sinal de menos. Portanto, o segundo termo é menos o primeiro, ele se cancela, e logo o resultado que a gente tem é que a derivada daquele negócio é o rotacional de alguma coisa, e essa alguma coisa é justamente essa expressão. E agora a gente volta no início que a gente tinha essa expressão, que o rotacional disso daqui era a derivada temporal do que eu acabei de desenvolver. Ou seja, eu tinha essa expressão e eu desenvolvi o lado direito. Agora eu tenho que comparar com o lado esquerdo. Tem que dizer que isso daqui tem que ser igual a essa expressão, que é justamente a condição 1. Ou seja, acaba amarrando os campos φ barrado com θ e θ barrado. Ou seja, no fundo é só utilizar identidades vetoriais. Mas aqui fica bem claro que é uma condição necessária para satisfazer as equações de Maxwell, porque o nosso ponto de partida, vamos voltar com calma aqui, é justamente a equação de Maxwell, né? Como eu parti aqui, ó, eu parti dessa expressão e eu cheguei naquela condição, amarrando os campos, as funções, né? Aqui, na condição 1. Bom, eu não vou fazer, mas acho que vocês podem até trabalhar, quem quiser, mas a demonstração de que o divergente de B é igual a zero e a condição 2 é análoga, né? No que eu fiz aqui. É só repetir os mesmos procedimentos que vocês podem concluir isso. Portanto, é o que a gente mostrou.
essas condições satisfazem as equações de Maxwell, isso é um ponto inicial. Agora fica faltando a condição sobre as helicidades, né? Que é o que vamos trabalhar aqui. Eu coloquei essa observação até para a gente destacar, fazer um paralelo com a construção de Batman. Na construção de Ranada, sempre vamos ter que o E escalar B igual a zero, que eu vou mostrar daqui a pouco. No entanto, o E ao quadrado menos B ao quadrado, aqui a gente coloca um C ao quadrado aqui pelo sistema de unidades que a gente está trabalhando. Na aula passada eu fiz C igual a 1, daí apareceu um E quadrado menos B ao quadrado. Mas nesse aqui você tem que colocar o fator C. Neste caso, na construção de Ranada, isso aqui pode ser diferente de zero ou igual a zero, dependendo do modelo. Então, não é certeza que seja igual a zero, mas o importante é, se o E escalar B é igual a zero, pelo menos duas helicidades serão conservadas. E lembramos, né, na construção de Batman, a gente tinha as duas coisas iguais a zero. Mostra que tem uma diferença sutil dessas duas prescrições. Aqui eu vou mostrar rapidamente que o E escalar B é igual a zero. Sai da definição. Pegando as definições dos campos eletromagnéticos, você faz o produto escalar disso. Como aqui aparece o... Ah, sim, eu vou utilizar a condição 2, né? A gente sabe que o campo magnético, se ele satisfazer as equações de Maxwell, ele pode ser escrito também dessa maneira aqui. E o que a gente tem aqui é direto, porque aparece um rotacional de θ, quer dizer, do gradiente de θ barra, gradiente de θ. E isso, quando fizer o produto escalar com esse termo aqui, gradiente de θ, como eu coloquei aqui, e o outro gradiente de θ barrado. Pela propriedade cíclica do produto misto, você pode trocar as ordens aqui e vai acabar tendo aparecer o mesmo termo, né? Nesse caso, aparece um gradiente de θ rotacional gradiente de θ, que é igual a zero. E aqui fica gradiente de θ barrado, rotacional gradiente de θ barrado, que também é igual a zero. Ou seja, sem explicitar a forma funcional das funções, a gente tem que, por construção, o E escalar B tem que ser igual a zero na abordagem de Ranada. Vocês podem também, se quiser, abrir a conta E ao quadrado menos CB quadrado e vocês não vão conseguir mostrar que isso é igual a zero diretamente, não. Vai ter algumas outras condições para que isso seja zero. Então, com isso, o que a gente pode garantir é que as helicidades HEE e HMM são conservadas. E aqui eu termino a primeira parte dessa aula número 2, que foi apresentar a construção de Ranada, qual é a dependência do campo elétrico, do campo magnético. Eles também satisfazem uma condição de conservação de helicidades, não totalmente, mas pelo menos duas delas são conservadas. E na próxima aula eu vou apresentar um exemplo explícito e fazer algumas discussões. Mas por essa parte a gente finaliza aqui, né? Até mais, pessoal.